Seja muito bem-vindo ao Estilo Fit. Agora toda semana você tem um encontro marcado comigo para a gente poder falar sobre as dietas da moda, dia detox e principalmente sobre a saúde. É esse o nosso objetivo principal. Tá passando para vocês dicas legais sobre qual a melhor forma de fazer a dieta, como economizar, como que a gente pode otimizar os resultados, sobre atividade física, enfim, tudo aquilo que vai te deixar na sua melhor forma e principalmente com saúde. E já vou começar dando uma dica valiosa, você que está aí curtindo a praia ou que está de férias, mas deu aquela boa escorregada em dezembro, que foram muitos amigos ocultos, muitas festas e acabou aumentando um pouquinho, saindo da dieta, ganhando alguns quilinhos, calma, que para tudo na vida tem jeito e essa dica vai servir perfeitamente para você. Confere aí que eu vou estar passando a receita de 8 líquidos para a gente fazer, que é correspondente ao tão famoso dia detox. Vou explicar todos os detalhes, passar todas as receitas. E o bacana desse kit é que quando você faz esse dia detox, você chega a perder de 1,5 kg a 2 kg em um único dia. Dá para acreditar? Então confere essa dica aí que eu tenho certeza que você vai adorar. Então, para quem não conhece muito bem o dia detox, eu vou dar uma explicação para a gente poder saber se ele se encaixa ao seu objetivo. Esse dia detox é um dia que consiste em alimentações ao longo do dia apenas em base de líquidos. E o diferente é que na alimentação normal, nutricionalmente falando, a gente come de 3 em 3 horas. Já no dia detox, a gente come de 2 em 2 horas. Então, de 2 em 2 horas, vai ter um líquido ali específico para a gente poder fazer consumo. Quais são esses líquidos basicamente? Alguns têm base de leite, para quem tem intolerância a gente pode estar utilizando o Lacfree. Alguns são a base de suchá, que é uma mistura de chá com suco. Muitos são sucos naturais mesmo de frutas. E no almoço e no jantar basicamente consiste em uma sopa. Aí vem aquelas perguntas padrão. Michele, mas o dia inteiro consumindo só líquido, será que eu não vou passar mal? Você não vai passar mal se você seguir as orientações exatas para a gente poder estar fazendo esse dia detox certinho. Quais são essas orientações? No dia que a gente decide fazer o dia detox, não é interessante fazer atividade física. Por quê? A gente já está fazendo o consumo de uma dieta com menos caloria. Então é um dia que não é agradável a gente estar fazendo atividade física. Outra questão é realmente respeitar o consumo desses líquidos em 2 horas para a gente poder não deixar de receber todas aquelas substâncias e nutrientes que o suco fornece pra gente. Quem são as pessoas que devem utilizar o suco, esse dia detox? Então, consiste em 3 exemplos. Exemplo clássico de todo mundo que está saindo aí desse período de Natal, que comeu muito doce, tá bebendo muita cerveja, porque o verão tá aí, e eu sei que brasileiro adora isso. Então a gente tem que dar uma desintoxicada, em toda essa alimentação que tá aí muito pesada, pra gente poder ficar mais leve, perder uns quilinhos e dar um boom e começar uma dieta nova. Outro exemplo é o clássico, muito conhecido efeito platô. Talvez você nunca tenha ouvido falar por esse nome, mas talvez você já tenha passado por isso, que nada mais é do que quando a gente está no meio de uma dieta, fazendo um processo, treinando direitinho, se alimentando bem e de repente o peso estagna na balança e a gente dá aquela desanimada, quer jogar a dieta para o alto. Não, calma. Esse dia detox também serve para poder dar aquela desengessada naquele peso que está estagnado ali na balança. E outra coisa bacana é para você que já estava muito tempo se alimentando mal, aquela dieta hipercalórica, aquela pessoa que consumia muito sódio, muitas bebidas gasosas, muita gordura, a gente coloca ali esse dia detox para poder de fato dar uma desintoxicada e o corpo receber melhor, agir melhor quando a gente for colocar ali aquela dieta equilibrada. Então, tenho certeza que algum desses exemplos aí vai ser muito interessante para você. Outra coisa que é importante falar são as garrafinhas. Quais garrafinhas legais a gente usar? É uma garrafinha padrão que às vezes a gente consegue com essas pessoas que vendem coco ou aquelas que a gente deixa guardadinha em casa. Então, é bacana a gente já deixar separadinho na geladeira para poder não deixar de fazer o consumo de 2 em 2 horas e não atrapalhar no nosso objetivo. Então, agora papel e caneta na mão, que a gente vai anotar as 8 receitas para poder já começar a fazer o nosso dia detox para ontem. Vamos lá!
Primeiro suco, né, que é o suco de número 1, e a gente sempre usa essas contagens, número 1, número 2, número 3 e em diante, para a gente não perder a contagem, é o famoso suco verde. Só que é um suco verde cheio de ingredientes misteriosos e é neles que moram o segredo. Que são eles? São alimentos termogênicos, então tem uma propriedade ali que vai acelerar o metabolismo e potencializar a queima de gordura. Por isso que a gente chega a perder tantos quilos com esse dia detox em apenas um dia. Então vamos lá, anota as receitas, é tudo muito simples. O suco verde ele consiste em 2 laranjas, uma folha pequena de couve, um pedacinho de 5 centímetros de gengibre. Se você não gosta muito de gengibre, você pode colocar um pedacinho menor, ou você pode utilizar uma colherzinha de café do gengibre em pó, que tem um sabor um pouco menos evidente. Outro ingrediente é uma ponta de faca de pimenta caiena, ou seja, uma pitadinha, um pouquinho de nada, que é um alimento que tem assim uma hiperfunção termogênica e ele é quem faz o grande segredo aqui. E suco de meio limão. Limão é conhecido por ser uma fruta de caloria negativa, logo ela gasta energia para ser absorvida. Então entenderam assim, o grande mistério que tem em volta desse suco. Ele é uma combinação de vários alimentos bons, muito rico em nutrientes e pode ficar tranquila que esse dia detox não é um dia que deixa você sem energia, com a pressão baixa, não, muito pelo contrário. Em todos esses líquidos tem muitos nutrientes, muitas vitaminas e é até bacana para quem sofre com problema de constipação intestinal. E aí a gente coloca todos esses ingredientes com 100 ml de água de coco. O bacana é a gente não espremer a laranja, é a gente descascar ela e bater todos os ingredientes no liquidificador. Então esse é bem facinho, já faz o suco verde, coloca na garrafinha e coloca imediatamente na geladeira. O suco 2 consiste no famoso suchá. Como eu disse, é a mistura do suco com chá e é muito simples de fazer também e muito saboroso e refrescante. O suchá é uma colher de sobremesa de chá de hibiscus, 200 ml de água, um pedacinho pequeno de 3 centímetros de gengibre, mais um punhadinho de frutas vermelhas. Essas frutas vermelhas podem ser a que vocês quiserem. Então escolhe a fruta de preferência. E aí qual é o truque? Primeiro a gente vai fazer um trabalho de infusão com esse chá. Então coloca esse chá em mais ou menos 50 ml de água fervendo, coloca um pratinho em cima, deixa ele soltar todas as substâncias, depois a gente coa e completa com a outra quantidade de água, pronto, bate tudo no liquidificador e tá pronto. Esse é o suco 2 que eu acabei de falar agora. O suco 3 tem o nome de sucharple. O que é o sucharple? 200 ml de suco de uva integral, aqueles que a gente encontra facilmente no supermercado, na maioria das vezes ele está numa garrafinha de vidro. E aí a gente inteira com 80 ml de água, mais um pedaço de 2 centímetros de gengibre, uma colher de sobremesa cheia de espirulina. A espirulina é um ingrediente também misterioso, ela é uma alga, né, muito misteriosa porque ela tem assim inúmeros benefícios e ela é muito rara. Depois no final eu vou falar onde que a gente encontra todas essas especiarias. E aí a gente coloca também com o chá de cavalinha. Então a infusão ela pode ser feita do chá de hibisco unido ao chá de cavalinha, ok? Uma vez que a gente já fez essa infusão, a gente junta essas águas do chá, coa, que a gente vai eliminar as ervas que ficaram e vai unir a todos os outros ingredientes. Bate no liquidificador e pronto. A quarta receita é um creme de abóbora, que vai fazer parte do nosso almoço. Então já tem aí uma versão salgada para o pessoal que já está esperando, né? Já sente falta do sal ao longo do dia. Então a gente vai colocar uma xícara de abóbora picada, meia cebola, 300 ml de água, um pedaço de 7 centímetros de gengibre, sal e pimenta a gosto e uma colher de sopa rasa de açafrão. Pode colocar também uma colherzinha de creme de requeijão ou creme cheese light, que é para poder deixar ele com uma textura um pouco mais cremosa. Então a gente vai descascar os ingredientes, né? A abóbora, vai jogar tudo no liquidificador e vai bater bastante. O drink protein, que é o drink de número 5, é uma delícia, um dos meus favoritos, é muito simples de fazer. Ele nada mais é do que 250 ml de água de coco, meio scoop de whey protein e a sua fruta de preferência, a fruta que você quiser. Uma dica, deixa essa fruta congelada, porque quando você bater vai ficar igual um smoothie, um sorvete, fica muito mais gostoso, principalmente agora nesse verão, muito mais refrescante. O número 6 é um smoothie.
Uma receita muito simples também, muito saborosa, bom pra gente fazer para as crianças também essa receita de smoothie. Consiste em 200 ml de leite integral ou leite lacto-free para quem tem, né, essa intolerância à lactose. Mais 90 ml de iogurte tipo grego light ou lacto-free, também para quem tem a intolerância, e também a fruta que você quiser congelada. Eu já dou uma dica de morango e amora, que são os meus favoritos. O número 7 consiste no Detox C, que é um suco à base de vitamina C. O que é isso? 4 laranjas, 2 colheres de sopa de limão, uma tangerina, um punhadinho de acerola e 6 centímetros de gengibre. Também consiste nele uma pitadinha da pimenta caiena, que é o nosso especial, e meia fatia de mamão. Se você não gosta de mamão, não tem problema descartar ele dessa receita, ok? E aí bate tudo no liquidificador. Outro que eu gosto, que é para fechar, é o Boa Noite Melissa. O bacana do Boa Noite Melissa é que ele também vai ajudar muito no sono, a gente vai dormir mais tranquilo, vai ficar mais calminho à base de várias ervas naturais. O Boa Noite Melissa é meia unidade de maracujá, uma colher de sopa rasa de chá de melissa, uma colher de chá cheia de camomila, mais 250 ml de água. Deixa tudo ali fazer o trabalho de infusão para as ervas e depois a gente coloca o maracujá e dá uma batidinha ali. Ingredientes como a espirulina, todas essas variedades de chá, o gengibre em pó, pimenta caiena, a gente encontra num lugar especial que fica na Voluntários da Pátria, ao lado do Shopping da 28, que é o Empório Dom Garcia. Vai lá, procura o Felipe, leva a listinha que ele vai ajudar vocês aí na listinha para a gente poder fazer o dia detox. Quando eu faço o dia detox, eu chego a perder aproximadamente 2 quilos nesse único dia. Mas o que me ajuda bastante também a ficar de boa nesse dia, e não só nesse dia, mas ao longo de toda a minha dieta, é um inibidor de apetite, que nada mais é do que um fitoterápico. Então, se você estiver fazendo acompanhamento nutricional, pede para o seu nutricionista passar, que ajuda muito. E o local que você deve escolher para poder pedir para fazer esse produto é na Biodiverse, porque lá você pode ter certeza que tem uma equipe que trabalha com muita responsabilidade e vai fazer direitinho esse fitoterápico, que vai auxiliar e muito na sua dieta. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!